Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Essa manhã eu quero trazer um tema que está dentro do capítulo 5 de Efésios, que é seguir os bons exemplos, que são os padrões de regra da fé e a prática da nossa conduta, pois somos observados. Por que eu falo isso? Porque, em primeiro lugar, eles buscam falhas em nós. Segundo ponto, eles querem nos condenar. O terceiro ponto também tem a inveja, e é uma arma de guerra. Mas eu vou estar lendo e esclarecendo versículo por versículo, dentro da minha visão objetiva. E diz aqui: sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então é como Paulo fala, do bom exemplo do Pai, nos ensinando, esclarecendo que é ser exemplar para o filho, e tem que haver essa boa conduta, porque, como já disse, somos observados e procuram falha em nós, né? Querem sempre nos condenar, estamos sendo observados. Mas o segundo versículo diz, capítulo 5, desse livro de Efésios, versículo 2, vai dizer: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós vemos aí, como falamos da reciprocidade, dessa relatividade, e não fazer excepcionalidade, ser coerente, porque vão trazer bons exemplos. Essa nossa conduta, ela vai falar mais do que palavras que podem ser expressivas e objetivas. Então, a nossa conduta, ela vai trazer mais, vai chamar mais atenção dessa expressividade. O versículo 3 diz aqui: mas a prostituição é toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos. Bom, aí está falando a separação que nos convém, para que não vos apontem, conforme eu falei, e não seguir a impureza ou avareza, que é essa arrogância do egoísmo humano, né? Do ser humano. Isso não convém aos que são separados, não é legal. Vai dizer o versículo 4, nem a torpeza, nem pavorice, nem chocarrice, que não convém, mas antes a ação de graça. Então é a qualidade e a condição indigna que é revelada nessa atitude qualificada. Indecente é esse obscenos, indigno, que fica repulsoso dentro dessa arrogância presunçosa, e às vezes zomba. Ele é zombador, quer viver em desrespeito ao próximo, como está falando aqui o versículo 4, né? Não convém darmos essa legalidade, mas esse ingrato, ele anda nessa condição. Então, nem torpeza, nem pavorice, né? Nem chocarrice, que não convém, mas andar em ação de graça. Ter o exemplo espiritual, né? O versículo 5 diz: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra que tem a herança no reino de Cristo de Deus.
E aí que está. A prostituição, ela pode ser física ou espiritual, que tem essa qualidade de ser imundo, que é o egoísmo, que se trata-se do avarento, aborrecedor, que a sua fé é atribuída aos interesses. Como é isso, pastor? Qualquer coisa ou objetivo, ele admira e ovaciona, ele até se prostra pela sua necessidade, pois é esse tipo que não deve ter e não vai fazer, ainda que eles pensam, parte no reino de Deus, vai ficar fora, né? A palavra de Deus diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, essa condição aí. Versículo 6 também diz: ninguém vos engane com palavra persuasiva, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu Deus. É não deixar que essa indução que hoje, esta ação luciferiana imperativa na área religiosa, principalmente, porque são os interesses, essa falta de obediência à palavra de Deus, como a idolatria do povo que deveria lhe ser fiel, tornou-se incrédulo, tá? Quando veio a ira de Deus, e o profeta disse que meu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas na realidade foi por falta de obediência, que o dever é conhecer e continuar conhecendo para manter essa relatividade, é manter essa espiritualidade com Deus, esse comportamento espiritual, é o nosso dever. Versículo 7 diz: portanto, não seja seus companheiros. É aí o dever de se apartar de toda atitude maligna. Não importa. Não sentar na roda de escarnecedor, não andar com o pecador nas suas malignitude. Então a gente deve se afastar, né? É o que está nos ensinando. Não ser companheiro. Versículo 8 diz: porque no outro tempo éreis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E aí é que está, né? Que coisa linda, né? Porque hoje foi iluminado os olhos do nosso entendimento, porque nós somos luz e sal da terra, segundo a palavra de Deus, que é o exemplo de qualidade pessoal. É o que eu falei, eles ficam procurando falha, mas nós, não que sejamos perfeitos, mas procuramos uma conduta de posição ilibada, como diz aqui o versículo 9, porque os frutos do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então é aí que está. É o doutrinamento de Deus em nós, são os frutos do Espírito Santo, gerenciando o nosso, que é o dever da submissão nossa. Porque o versículo 10 diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Esse discernimento, né? Tendo prazer nas coisas de Deus, não murmurando quando não entendemos as coisas que nos acontecem, mas que servem de crescimento espiritual, que a vida nossa é de aprendizado, não adianta. E Jesus não enganou nenhum de nós. No mundo tereis aflição, mas temos que ter bom ânimo para dar prosseguimento. Tá? Versículo 11 diz: e não vos comuniqueis com obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai, sim, reprovar, né? O que é banir tudo de ruim, que pode nos tirar essa relatividade espiritual com Deus, e devemos recusar toda oferta do mal, que em nossa vida é constante, todos os dias esse ataque, ele vai permanecer sedutoriamente. Então diz o versículo 12: porque
o que eles fazem em oculto, até o dizer é torpe. Meu Jesus! Observa que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, nada fica na obscuridade. Ele há de trazer quer toda obra boa, quer toda obra má, a esse entendimento de revelação, e nada vai ficar obscuro, oculto. Versículo 13 diz: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Na realidade, como já falamos, não se oculta nada diante de Deus. Sempre Ele vai revelar a verdade. Então não tem para onde escapar, né? Versículo 14 diz: pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bom, na realidade a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Ele nos dará liberalmente. É por isso que a palavra de Deus, Jesus disse: examinai as Escrituras, que é o esclarecimento que Ele requer de nós para termos essa postura, né? Então é não andar na mortidão espiritual, sermos avivados no conhecimento, no esclarecimento, para não se deixar ser induzido, como diz aqui, vai dizer o versículo 15: porquanto vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. É aí que está, para podermos ser inteligentes, sábios, e andarmos atentos, sendo simples, como diz a palavra de Deus, como a pomba, prudente como serpente, e sendo tardio no falar, né, rápido no pensar. São essas qualidades que tem aqui do prudente, como anda, não como nécio, mas como sábio. E o versículo 16 diz: redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. É aí que eu falo sempre que temos que ter o discernimento das ações, dessa ação luciferiana nesses últimos dias, que são imperativos. É o que está em Mateus 24, que haveria guerra, rumores de guerra, fome, peste, a iniquidade ia aumentar, o amor ia se esfriar. Então isso não é novidade para nós, mas a gente entende que é cumprimento da palavra de Deus. Como diz o versículo 17, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É aí que está a obediência. Ainda que o profeta Isaías nos exorta que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são de Deus, mas nós devemos ser sempre disciplinados pelo seu Espírito em nossas ações. Tomar sempre a diretriz da obediência, deixar sempre que Ele nos conduz e não se abrigar na nossa axiologia, conceitologia, tá? Então, e aí é que está aqui a situação: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Meu Deus, mas enchei-vos do Espírito. Bom, são aquelas situações, daquelas falas, me falaram, me disseram, eu soube, porque um pouco de fermento ele leveda toda a massa, a má conversação corrompe o bom costume. E tinha uma falagem de ensinamento dos antigos que me diga com quem anda que eu te direi quem és, quem se mistura com porco farelo come, né? São essa má conversação que corrompe o bom costume, né, das nossas vidas. Essa embriaguez vem, como estou falando, é o esclarecimento pelo ouvido, e sai da nossa boca, aonde surgem as rivalidades e competitividade, que é o vírus da inveja, que é alimentado pela essa incompetência do ódio, pois
viralizam e contamina todos nós. E ser sincero quando vierem com falácia, controvérsia, a gente vamos orar para que Deus venha agir para libertar não só essa pessoa, mas nós também para não deixarmos, não se contaminar. O versículo 19 fala: entre vós, como salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que temos que falar. Eu sei que toda reunião tem que ter uma união quando temos esse objetivo, porque quando Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Mas quando nós estivermos nesse propósito de reunir, é não criticar. Aqui vai dizer que um tem cânticos espirituais, um tem hino, um vai salmodiar, e não ter essa contaminação, mas é focar no propósito dessa atitude cristianizada, não se deixar se contaminar por essa imperatividade dessa ação luciferiana. Que a finalidade dele é roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E a abundância é não se embriagar com o vinho que é a contenda, mas encher do Espírito. E a gente não está falando mal um do outro, mas falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em nosso coração. É ter alegria desse comportamento sempre. É dando sempre graça a Deus em tudo. A nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um reconhecimento que quase muitos não têm, como está no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque nós não somos merecedores de tantos benefícios que Ele nos proporciona. Mas é não olhar para as aflições deste mundo, mas é permanecer firmes, tendo o bom ânimo dado por Ele, que é esse Espírito que renova o nosso, né? Então, nós sempre temos que estar dando graça. E o versículo 21 aqui fechando: sujeitáveis uns aos outros no temor do Senhor. E aí é que está, é a pós-graduação que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A submissão, ainda que você não concorde, tá? Não aceita, mas é o nosso dever da obediência. Como é isso? Deixar a nossa arrogância, a nossa prepotência, pois o temor a Deus, presta bem atenção, não é medo, é a nossa excelência espiritual, comunicativa, porque, conforme já citamos, o Espírito Santo nos doutrina a liberdade dessa submissão obtida por Ele em nós, que temos que viver. É por isso que a palavra de Deus diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É por isso que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, dentro dessas orientação prática para ser exemplo, conforme eu falei, dessa conduta de seguir e sermos exemplo, porque somos observados e vão procurar falha para nos condenar. Mas a inveja, que essa arma de guerra, vai surgir pela qualidade exemplar das suas ações, que vai falar mais do que 1000 palavras. Mas que fica essa mensagem objetiva e expressiva para você na manhã desse dia. Eu afirmo que Luffy é suede ayaulela, mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.